Fala, cartoleiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do All Sport. Mais um vídeo de dicas de cartola, dessa vez na rodada número 4. Brevemente vamos falar sobre o sistema de valorização dessa rodada e depois passar várias indicações de melhores jogadores para mitar. Por posição, com destaque para várias estatísticas, dados dele, do confronto, do seu time, várias indicações de capitães também, jogadores mais ousados, um time no final para você mitar. O último time que a gente indicou passou dos 100 pontos, a mitada veio forte. Então continua com a gente nesse vídeo, bora pra intro, bora pro que interessa. Cartoleiro, o sistema de valorização nessa rodada é mais simples do que nas outras, porque agora o mercado, começa a se estabilizar. O sistema de valorização agora vai ganhando uma estabilidade que não tinha antes, que tinha uma variação muito maior. Ou seja, nessa quarta rodada em diante, basicamente é escalar os jogadores que foram mal na última e que estão desvalorizados. É claro que quanto menor o preço dele, maior a chance também de valorizar, tá? Não tem muito mistério. Agora o objetivo vai passar a ser focar em pontuação. É claro que a gente vai passar o mínimo para valorizar de cada um dos jogadores. É importante falar que esse mínimo para valorizar é retirado do site Guru do Cartola, que é o site mais confiável com relação a mínimo para valorizar, já que o site oficial do Cartola, o jogo mesmo oficial, não passa pra gente exatamente a equação que eles utilizam para valorização. Eles guardam esse segredo a 7 chaves, então o site Guru do Cartola é o que se aproxima mais de ter desvendado esse mistério. No momento que está sendo gravado, o mínimo para valorizar no site Guru do Cartola é exatamente todos esses que a gente vai passar aqui, e todos esses jogadores estão com status de provável no game também, tá? Então qualquer alteração foge um pouco do nosso controle. O vídeo é longo, demora para ser editado, demora para ser upado, para ser gravado, tudo mais, então pode ser que tenha alguma alteração, que algum desses jogadores que a gente está indicando saia dos prováveis. Você não precisa ir lá nos comentários e falar: não, esse aí não vai jogar mais. Tudo bem, a gente está sempre acompanhando a notícia 24 horas. A gente sabe quando ele não vai jogar mais, mas no momento que está sendo gravado o vídeo, todos esses aqui estão confirmados, estão com status provável e todos os mínimos para valorizar estão iguais no site do Guru do Cartola. Se houver alguma alteração, é importante você acompanhar a gente nas redes sociais, tá? Então eu já falo aqui, vou falar de antemão porque é importante. Siga a Cartola FC Dicas no YouTube. Vários vídeos atualizados, live pré-fechamento do mercado às 3h15. O mercado fecha às 18h15 quarta-feira, live às 3h15, sempre 3 horas antes. Siga a gente nas redes sociais, CFD_Oficial no Twitter e CFD Oficial no Instagram. E o meu perfil pessoal, CHFilho_ nas duas redes, tá? É importante isso, porque se algum jogador sair do provável, a gente informa através das nossas redes sociais, e se algum mínimo para valorizar mudar no site do Guru do Cartola, porque às vezes eles estão mexendo ali ainda, pode ser que tenha alguma alteração. Então, recado passado para que não tenha sempre aqueles comentários: esse aí não vai jogar mais. A gente sabe. Se você tá comentando isso, pode ter certeza que a gente sabe, porque a gente trabalha com isso, a gente vê notícia sempre ali no último segundo, na hora que sai a notícia, a gente tá ligado, tá bom? Então, siga a gente nas redes sociais que você vai ter informação de última hora. Bom, aqui a gente vai indicar todos esses que estão como prováveis e 95% desses que estão aqui realmente vão jogar, tá? Então, se por acaso um ou outro sair do provável, a gente está indicando várias opções por posição. Você ainda vai ficar com outras opções naquela posição se algum daqueles que você pensou em escalar saia dos prováveis, tá? Se algum desses sair. Bom, vamos lá, vamos começar com os goleiros. Cássio do Corinthians, dentro de casa, recebe o Coritiba, tá custando 12,43 cartoletas. Manteve 6 SG em 8 jogos disputados pós-pandemia. São 4 DDs nos 2 jogos do Brasileirão. Coritiba só acertou 5 finalizações no gol em 3 jogos do campeonato. Chance boa de SG e, quem sabe, de uma defesa difícil. Mínimo para valorizar, 5,70. Bora agora para a segunda opção do gol, é ele, Marcelo Lomba, do Internacional, joga dentro de casa, recebe o Atlético Goianiense, tá custando 11,09 cartoletas. Manteve SG em 10 dos 20 jogos pelo Inter no ano. 50% é um bom percentual. Já sofreu também 11 gols na temporada, média baixa de 0,55 gols sofridos por partida. O Atlético fechou 2 DDs em 2 jogos no Brasileiro. Pode pintar também uma DD pro Lomba. Mínimo para valorizar, 1,40. Bora pra terceira e última opção no gol, é ele, Thiago Volpi do São Paulo, joga dentro de casa, recebe o Bahia, tá custando 13,28 cartoletas. É uma opção válida dentre as circunstâncias da rodada. Tá com a média
assistência baixa e pode valorizar. Fez 3 DDs em 2 jogos no Brasileirão. Bahia também tá com dificuldades de marcar com a bola rolando. Seus 3 gols no Brasileirão foram de bola parada. São Paulo só sofreu 3 gols de bola parada no ano, o que representa apenas 16% do total. Mínimo para valorizar, 3. Laterais, Saravia, do Internacional, 20.31 cartoletas. O jogador com mais desarmes no Brasileirão são 21 já, média de 7 por jogo, absurdo. Saravia também tem média altíssima no Cartola, 11.50. Com ele, o Internacional também manteve SG em 5 dos 8 jogos, representa 62% no total, um ótimo percentual. Deu assistência também no último jogo que teve no Beira-Rio, mínimo para valorizar, 5.60. Bora para Reinaldo agora, do São Paulo também, 14.71 cartoletas. São 7 participações diretas em 14 jogos no ano, 3 gols e 4 assistências. Tem precisado de 180 minutos apenas para participar de um gol. É um número fantástico para um lateral. É um cara que chega muito forte no ataque. Participou dos 2 gols do Tricolor no campeonato, com uma assistência e 1 gol. É também batedor de faltas, escanteios e de pênaltis do time. E o Bahia sofreu 3 gols de pênaltis em 2020, mínimo para valorizar, 6. Fagner, do Corinthians, 15 cartoletas. Ele é o lateral com mais assistências no Brasil em 2020. São 6 em 18 jogos no ano. Bate faltas e escanteios no time, jogador que mais acertou cruzamentos no Corinthians em 2020. Jogador também com mais desarmes do time na temporada, são 57, média alta de 3.2 por partida. Agora, se precisar de cartoletas, é verdade, fuja do lateral. Além dele estar caro, precisa de 8.70 para valorizar. Então, mesmo que Mitch faça 10, quase não vai te render cartoletas. Vamos agora para Aderlan, do Red Bull Bragantino, joga dentro de casa, recebe o Fluminense, está custando 9.44. É o segundo em desarmes no Brasileirão, são 15, média ótima de 5 por jogo. Marcará Marcos Paulo e Evanilson, que já sofreram 17 desarmes juntos. É um número muito elevado e é a dupla de atacantes que mais sofreu desarmes no Brasileirão. Ele é uma opção bem em conta para rodada, afinal tá barato e precisa de pouco para valorizar, apenas 2.40. Bora para os zagueiros agora com Vitor Cuesta, do Internacional, custando 10.70. Com ele em campo, o Inter sofreu apenas 10 gols em 17 jogos. No período pós-pandemia, o zagueiro teve SG em 4 dos 7 jogos disputados. São 8 desarmes em 3 partidas no Brasileirão, com 2.6 de média. É o segundo da posição com mais desarmes. Nada de novo para ele, é um cara que desarma muito desde sempre no Cartola. Mínimo para valorizar, 1.90. Para Gil, do Corinthians, 5.23 cartoletas. No período pós-pandemia, Gil manteve SG em 7 dos 8 jogos disputados. É o terceiro do Corinthians em finalizações no ano, 21 em 18 jogos. Coritiba é um dos times que mais cedeu desarmes no Brasileirão, 62 em 3 jogos, o que aumenta as chances do Gil realizar desarmes. Mínimo para valorizar, 2.70. Bora agora mudar um pouco de times, né? Vocês perceberam que tá tendo muito Internacional e Corinthians, um pouco de São Paulo também. Gente, essa rodada tá muito difícil para saldo de gol, para ter um SG, para o time não ser vazado. É o que as estatísticas mostram, o que o estudo mostra. Então por isso que a gente fala, concentra as defesas, principalmente no Internacional e no Corinthians. São os jogos com maiores chances de SG, por isso a gente tá passando todas as informações. Então fiquem tranquilos, não precisa falar também, é só colocar o time todo do Inter, o time todo do Corinthians. Não, é baseado em estatística, gente. Essa rodada tá difícil de ter SG. Internacional e Corinthians é o foco para ter SG nessa rodada, tá? Pode ser que eles tomem gol? Pode ser, pode acontecer, mas baseado em estatísticas, em dados, em números, em um estudo, tá? Da equipe do CFD e do UOL, essa é a melhor opção para rodada. Internacional e Corinthians, um foco ali na defesa, tá? Eu recomendo talvez 4 desses dois times, 2 de cara, 3 de um e 1 do outro, tá? No mínimo 3, 2 do Inter e 1 do Corinthians, ou 2 do Corinthians e 1 do Inter. Então foca nisso para essa rodada. Bora agora para outro time, vamos mudar um pouquinho, porque esse zagueiro também é interessante. É ele, Rafael Vaz, do Goiás, joga dentro de casa, recebe o Fortaleza, tá custando 7.37 cartoletas. Zagueiro artilheiro, fez 2 gols nos últimos 8 do Goiás e marcou na rodada anterior também contra o Palmeiras de fato. Tem um histórico bom no game, costuma finalizar bastante, além de ser batedor de faltas, como já dito. Fortaleza também não marca 5 jogos ou 450 minutos. Chance do Goiás manter esse G. Mínimo para valorizar, 4.90. Bora agora pro último da posição, Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, custando 9.18 cartoletes. Assim como o Aderlan, uma opção boa e barata para essa rodada. Ele marcou 2 dos últimos 4 gols da equipe no ano, excelente número. Léo fez seus gols no ano a partir de cruzamentos, tá? E o Fluminense sofreu vários gols via bolas aéreas. O
para 8 vezes no ano. Isso representa 40% do total, um percentual alto. Olho no Léo Ortiz, mínimo para valorizar 5,80. Bora pros meias agora com o Thiago Galhardo do Internacional custando 10,52 cartoletas. Ele é o terceiro meia com mais participações diretas no Brasil, são 10, com 5 gols e 5 assistências. Participa ativamente das jogadas de ataque do Inter, deu uma assistência no Brasileirão e finalizou 5 vezes. O Inter vive grande fase ofensiva também e marcou gols em 6 dos 8 jogos pós-pandemia. Excelente dado, mínimo para valorizar 2,90. Bora para Dani Alves do São Paulo custando 14,31 cartoletas. É o segundo meia em desarmes, segundo meia em gols e terceiro meia em finalizações, está voando. O jogador mais criativo do time bate escanteio e faltas também junto com o Reinaldo. Mitou na primeira rodada que atuou com 16,40, marcando apenas um gol, galera. Fez 8,40 sem scout decisivo naquela partida contra o Fortaleza. É um cara que tem muito potencial de pontuar, mesmo se não fizer um golzinho nem der uma assistência. Mínimo para valorizar 3,70, favoritíssimo para essa rodada. Fernando Sobral do Ceará dentro de casa recebe o Vasco e está custando 10,03. 12 desarmes em 3 jogos, média de 4 por partida, é um número excelente para o meia. Deu uma assistência em 3 partidas e tem bons indicativos em finalizações e faltas sofridas. 1/3 dos desarmes sofridos pelo Vasco na competição se dão no meio campo, região que o Sobral atua. Excelente estatística, excelente dado para ficar de olho, mínimo para valorizar 3,70. Bora pro último da posição, sendo ele, Arrascaeta do Flamengo, dentro de casa recebe o Grêmio e tá custando 21,04 cartoletas. Ele teve um grande jogo contra o Coritiba com 18,7 pontos com direito a gol, finalização na trave, desarmes e muito mais. Ele também já teve 7 desarmes, 3 finalizações para fora, 3 finalizações defendidas e uma finalização na trave no Brasileiro, tá bem participativo. Finalmente desencantou após uma sequência sem marcar ou dar assistência, mas aí ele já soma também 4 gols e 4 assists em toda a temporada. Se precisa de valorização, é verdade, fuja do meia, afinal o mínimo para valorizar é 11,10. Bora para os atacantes agora com Marinho do Santos, vai visitar o Sport, está custando 21,62 cartoletas. Participou de todos os gols do Santos no Brasileiro, 2 gols e 2 assistências. Já finalizou 7 vezes e contribuiu com 4 desarmes. 22 faltas sofridas no Brasileiro, é o cara que mais sofreu faltas disparado até aqui. O segundo que mais sofreu, o segundo e terceiro sofreram apenas 14. Marinho sofre muitas faltas, então é uma excelente opção, porque é um cara que pontua muito, mesmo sem gol e assistência. Como eu tava dizendo, ele é muito regular no game, sempre constante, tá? Fez quase 12 pontos na primeira rodada, na segunda ele fez 6,2 sem participar de gol e na terceira 23, um absurdo. Se precisar de valorização, fuja do atacante, mínimo para valorizar 11,60. Agora Jô, do Corinthians, custando 12,42. Fez 3 gols e deu uma assistência em 6 jogos disputados no ano, tá bem demais, precisando de apenas 135 minutos para participar de um gol, número muito bom. Acertou 7 de 11 finalizações desde que voltou ao Corinthians, ótima pontaria também de 63% no chute. Vai render mais pontos com FD do que com FF, e FD vale mais do que FF, ou seja, ponto positivo. Histórico também, olha, marcou contra o Coxa na última vez que enfrentou o time, foi um 3-1 pelo Brasileirão de 2017, para aqueles que gostam de números assim de histórico, bem bacana também. Mínimo para valorizar 3 pontos. Bora para Arthur, do Red Bull Bragantino, custando 13,70. Tem boa média no cartório em 2020, 5 pontos. São 3 gols e 4 assistências no ano. Segundo do Red Bull em participações diretas. O Fluminense sofreu gols nos últimos 6 jogos e todos os gols sofridos foram de atacantes. O Fluminense cedeu 35 pontos para atacantes em 3 rodadas. Está cedendo muito ponto para quem joga nessa posição. Então é claro, um asterisco também, todos os atacantes do Red Bull são boas opções nessa rodada. Mínimo para valorizar 3,90. Agora ele, Pablo, do São Paulo, custando 7,78 cartoletas. Já finalizou 6 vezes em 2 jogos no Brasileirão 2020. Primeiro em participações diretas no São Paulo na temporada também, com 6 gols e 4 assistências em 15 jogos. Dos últimos 11 gols do São Paulo, Pablo participou diretamente de 6, incidência de 54%. E o Bahia sofreu gols em 5 dos últimos 7 jogos, tem sido muito vazado. O time de Roger Machado não vive um bom momento, o técnico está inclusive na corda bamba. Mínimo para valorizar 2,30. Um asterisco aqui também, é verdade que o Pablo não está numa fase tão boa, principalmente nesses jogos agora do Brasileiro, esses últimos 2 jogos aí, tava voando no Paulista, esses 2 jogos ele deu uma caída, não tá muito bem.
mas já finalizou 6 vezes em 2 jogos, como eu falei, né? 3 chances para cada partida em média, e ele tem um confronto muito favorável pela frente, e a gente quis dar uma opção barata aqui também. Tem Vitinho, tem Marrone, tem outras opções caras também pro ataque que são interessantes para essa rodada. Mas a gente também quis passar uma boa e barata para quem não tiver com muita cartoleta, ok? Bora agora para os técnicos, começando com Thiago Nunes, do Corinthians, 9,35 é o seu preço, 3,50 para valorizar. Eduardo Cudê, do Internacional, 11,53 cartoletas, 3,20 para valorizar. Fernando Diniz, do São Paulo, tá custando 7,72, 2,40 para valorizar. E Felipe Conceição, do Red Bull Bragantino, 5,89 cartoletas, 2,20 para valorizar. Indicações de capitães agora para a rodada: Dani Alves, do São Paulo, Arrascaeta, do Flamengo e Marinho, do Santos. Jogadores menos visados: goleiro Vanderlei, do Grêmio, 10,35 cartoletas, 3,80 para valorizar. Lateral Sander, do Sport, 9,80 cartoletas, 2 para valorizar. Zagueiro Danilo Avelar, do Corinthians, 5,80 cartoletas, 3,60 para valorizar. Léo Cittadini, meio campista do Atlético Paranaense, 14,17 cartoletas, dentro de casa recebe o Palmeiras, 3,70 para valorizar. Atacante Alejandro, olha outro aí do Red Bull Bragantino, custando 7,63 cartoletas, 2,20 para valorizar. Um asterisco aqui tá pro Vanderlei e pro Arrascaeta para quem ficar com dúvida. Bom, o Vanderlei é por causa da mitada do Wilson, tá? O Wilson mitou muito, o Flamengo chuta muito, pode ser um goleiro pensando em Dedé, apesar de Dedé tá difícil esse ano, mas por isso tá aqui entre os jogadores menos visados, tá? Quem quiser arriscar nesse lado do Grêmio, o Vanderlei pode ser uma boa chance. O Arrascaeta tá a indicação como capitão, porque todo mundo sabe, é o maior pontuador da história do Cartola FC, é um cara que pontua demais, é uma máquina de pontuação, passando várias estatísticas dele que mostra que ele participa muito do jogo, mesmo sem o gol assistência, tem a capacidade de pontuação muito alta. Repara que a gente indicou Dani Alves, Arrascaeta e Marinho, são 3 jogadores que não dependem de gol e assistência pra mitar, tá? É por isso que estão indicados nos capitães, porque essa é a tendência. Na hora de você dar a abraçadeira para um jogador, pense muito nisso. Ah, se ele fizer um gol, ele tem chance de fazer só 6, 7 pontos. É o caso do Jô, do Corinthians, por exemplo. Não é um cara que pontua muito sem gol e assistência. Ele pode ir lá meter o gol, mas ele vai fazer 6, 7 pontos talvez. Não é o que você quer com o capitão. Você precisa que ele meta 2 gols, ou faça um gol e uma assistência que nem fez contra o Atlético Mineiro pra render. Por isso que a gente costuma indicar esses caras tipo Dani Alves, Arrascaeta e Marinho, porque são máquinas de pontuação. Apesar do Flamengo ter um jogo difícil contra o Grêmio, o Arrascaeta tem muita tendência sim de pontuar, ok? Bora então agora pra hora mais esperada do vídeo, aquela hora que vocês pediram tanto no ano passado. O time do CFD, parceria com o UOL. Seleção CFD UOL para quem quiser acompanhar nossas parciais. O time para rodar a 4 começa com Cássio, do Corinthians, no gol, Saravia, do Internacional e Reinaldo, do São Paulo, nas laterais. Cuesta, do Inter também, e Gil, do Corinthians, também formando a dupla de zaga. No meio de campo, Galhardo, do Internacional, Fernando Sobral, do Ceará e Dani Alves, do São Paulo, como capitão. No ataque, Jô, do Corinthians, Gabriel, o Gabigol, do Flamengo e o Arthur, do Red Bull Bragantino. O técnico, Ney Franco, do Goiás. Preço do time, 138,31 cartoletas. Pontuação total 212,72 e a pontuação na última 103,23. Passamos dos 100, conseguimos uma ótima mitada. E vocês, cartoleiros, deixa aí no comentário como é que vocês foram na última rodada. E agora uma observação importante sobre esse time, tá? Faltou dinheiro para quem a gente queria escalar, então a gente recomenda o Arrascaeta no lugar do Fernando Sobral. Se a gente tivesse com essa grana, a gente colocaria ele. E aí, para ir com apenas um ofensivo do Flamengo, que a gente considera o ideal para essa rodada, a gente tiraria o Gabriel do Flamengo e colocaria o Marinho, excelente opção no ataque, tá? E o técnico a gente daria uma melhorada também, colocando o Thiago Nunes ou o Cudê, qualquer um dos dois, tanto faz, são os dois melhores técnicos para a rodada, na nossa opinião. Mas como a gente estava sem cartoleta para isso, o preço do time ficou 138,31, já tá um preço consideravelmente bom, né? A gente foi com o Ney Franco, Sobral e o Gabriel do Flamengo, mas nos seus lugares seriam Arrascaeta, Marinho e Thiago Nunes.
ok? Então fica aí também as indicações do time perfeito, digamos assim, pra quem tiver com muita grana, ok? Agora vamos lá, essa hora é importante, escuta o que eu tô te dizendo, cartoleiro. Primeiramente, inscreva, ativa o sininho e deixa o like aqui no canal do UOL. E agora é o seguinte, nesse momento do vídeo, tudo que passamos aqui são as estatísticas do momento, são jogadores que estão prováveis no momento. Se alguma alteração acontecer, é importante que vocês sigam a gente nas redes sociais. Cartola FC Dicas no YouTube, CFD_oficial no Twitter e CFD Oficial no Instagram. Live todos os dias às 18 horas no Instagram quando não tem jogo do Campeonato Brasileiro. Lives especiais sempre com um convidado novo na segunda às 10 horas da noite também lá no Instagram. No Twitter mais de 150 mil seguidores, vários posts durante a rodada, cobertura em tempo real, muita informação, vários quadros e aquela cobertura ali perto do fechamento do mercado imprescindível, que vai te ajudar a saber as últimas notícias ali de última hora, vai te salvar. Eu tô falando, confia, cartoleiro, confia. E no nosso canal do YouTube tem uma live às 15h15, é sempre 3 horas antes do fechamento do mercado. O mercado vai fechar às 18h15 na quarta-feira, então a live vai ser às 3h15 da tarde, tá bom? Agora preste atenção, se você quer ter sua dúvida esclarecida, se você quer fazer alguma pergunta, quer que ela seja atendida com certeza, o único influenciador de Cartola que responde 100% das perguntas enviadas no meu Instagram, tá? Na última rodada ficou inviável responder pelo Instagram e no Twitter, então eu tô concentrando no Instagram. Se você quer que eu te responda alguma pergunta sua até o horário de fechamento do mercado, eu vou responder. Se você me mandar uma mensagem privada, uma direct no Instagram, @chfilho_. No Twitter é @chfilho_ também. É importante que você siga lá, porque eu solto várias informações, vários comentários durante a rodada, várias novidades. Então siga no Twitter pra isso e siga no Instagram pra me mandar as dúvidas que eu vou te responder. Não acredita? Vai lá e pergunta que você vai ter a sua resposta até o horário de fechamento do mercado. Valeu, cartoleiro, espero que você tenha gostado do vídeo. Forte abraço e tamo junto.